Bom, coluna Minuto Final, tô aqui com a presença do Ademir. Ademir, brigadão, meu querido. Imagina. A gente vai falar um pouquinho sobre o Santos, né? Então, para começar, eu queria saber do Ademir. Ademir, você acha que o São Paulo, qual que é o trabalho dele? Você acha que ele foi bom? Tem uns pontos positivos, pontos negativos? Muito bom. Uhum. Ele tem muito mais pontos positivos do que negativos. Sim, sim. Agora, infelizmente, nós vivemos numa sociedade, não sei se é do latino ou se é do santista, que ou o cidadão é herói ou é bandido. Sim. Eu conheço heróis que têm defeitos e bandidos que têm qualidades também. Então, eu acho que o Sampaoli, ele tem muito mais ponto positivo, mas errou. Ele devia ter aproveitado um pouco mais a base. O Santos não tem ninguém nem para vender, para fazer um caixa para o ano que vem, porque não aproveitou ninguém da base. Ele demorou demais para lançar o Thailson. Poderia ter lançado o menino Sandro, o próprio Caio Jorge. Sim. Ele improvisou, em razão da incapacidade técnica do Uribe, muitas vezes um centroavante no lugar do Sacha. Quantas vezes ele não colocou o Jean Mota de falso 9? Então eu acho que nesse ponto ele pecou. Mas o time tem padrão. O time do Santos foi um time competitivo, apesar do campeonato surreal que o Flamengo fez. Com certeza. A pontuação do Santos foi digna de um campeão. O Santos já foi campeão com menos pontos do que teve na campanha de 2019. Existe o Santos do CT Rei Pelé e o Santos administrativo. O Santos do CT Rei Pelé, o Sampaoli conseguiu blindar bem, né? Mesmo com os problemas de salários e direitos de imagem atrasado. Além disso, me parece que ele conseguiu extrair o máximo de cada jogador. Sim. O Jean Mota é um bom jogador, mas nunca foi uma sumidade para ser o melhor jogador do Campeonato Paulista. Então, para você ver que a capacidade dele ajudou bastante. Agora, ele errou em insistir com 3 zagueiros. Não que o esquema de 3 zagueiros não possa ser utilizado, só que eu acho que ele não tem material humano para isso. E que jogador você acha que o São Paulo precisa? Na posição, você tem alguma posição, alguma carência? Tem várias carências. Por exemplo, hoje o Santos não tem um lateral direito com força física. Porque o Vitor Ferraz é um cara que tecnicamente vai bem, mas me parece que perdeu a força completamente. E o Pará, que é um lateral razoável, ele faz o burocrático, ele não é um lateral que vai na linha de fundo. Então a lateral direita é uma posição que você precisava repor. O Santos não tem um meio armador coordenador de jogadas. O Evandro quebrou o galho, apesar do Evandro estar jogado na Inglaterra de segundo volante. O Santos não tem um centroavante de ofício. Eu mesmo pedia diversas vezes a presença do Sacha, mas o Sacha sempre jogou pelo lado, apesar de eu achar que ele rende melhor centralizado. Então o Santos tem ainda diversas posições que necessitam de reposição. Além do que, o Flamengo é a prova viva que você precisa ter um material humano no banco de reservas tão bom quanto os titulares. Porque quando ele perdia o Arrascaeta, entrava o Diego. Quando perdia o Gabriel, entrava o Lincoln. Quando perdia o Bruno Henrique, entrava o Berrio. É só peça de reposição. Claro que em nível técnico menor, mas em condições de substituir os titulares. Tem algumas posições no Santos, se você perder o jogador titular, você não tem uma peça qualificada. E os meninos da base que poderiam fazer esse trabalho não foram lapidados. O São Paulo usou bem o termo, sparring. Eles só foram sparring, só serviu para treinar o time principal. E o Santos indo para a Libertadores, tudo indica. O que você acha que o Santos precisa mudar em questão de diretoria, de questão de time, para o time chegar com tudo na Libertadores? Infelizmente, eu tô meio cético. Eu não acho que o Santos vai chegar com tudo na Libertadores, porque Santos e dinheiro não cabem na mesma frase. Eu falei isso aí, falava desde a época que eu estava no Esporte Interativo, há mais de 3 anos. O Santos não tem o mesmo poder de captação de propaganda, patrocínio. O Santos não tem um patrocínio master. Desde 2012, teve a Caixa porque teve um dedo de um parlamentar. E quando o atual presidente Bolsonaro assumiu, perdeu essa oportunidade, porque a Caixa, que chegou a patrocinar aí 16 clubes da primeira divisão, hoje não patrocina nenhum. Então o Santos perdeu o patrocinador master. O Santos não tem o mesmo apelo perante a mídia. Então os outros patrocínios são em valores menores. O Santos não recebe o mesmo percentual que recebe Flamengo, Corinthians e o próprio Palmeiras. Então, e a dívida está cada vez aumentando. O Santos tem aquele cidadão que tem uma bala na agulha do revólver e ele não pode errar. E o Santos errou muito em 2018, quando contratou alguns jogadores que não funcionaram. O Cueva foi um dos casos, o Uribe foi outro caso. Em 2018 também errou na contratação do Brian Ruiz. E o passivo foi ficando aí, porque esses caras recebem aí 300, 400, 550, 600 mil reais. Então o Santos tem que voltar a investir naquilo que sempre deu certo. A base. Só que eu não sei se vai dar tempo. Teria que ter investido esse ano. Nesse ponto, eu acho que o São Paulo pecou. Agora, se os meninos maturarem rápido, como foi em 2002, que eu acho muito difícil, aquilo foi um acaso, um encontro de diversos talentos que culminaram. Tanto que se fosse campeonato de pontos corridos, o Santos não tinha levado, tinha ficado em 8º, né? Então eu sou bem cético. Acho que tem que trabalhar o time novamente para em 2021 poder trazer esses frutos. Não acredito num Santos forte na Libertadores, não.
Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu estive aqui com o Ademir. Ademir, brigadão de novo. Viu? Sucesso para vocês. E não esquece de se inscrever, compartilhar e também deixar aí seu comentário se São Paulo fica ou não fica, que o Santos precisa. Valeu? Um abraço!